Hoje nós vamos falar sobre a marca 3 de uma igreja saudável. Nos domingos pela manhã nós estamos meditando sobre essa temática. O que uma igreja precisa ter para ser uma igreja saudável? Nós já falamos da marca 1, que é a pregação expositiva. E através da pregação expositiva, todas as outras marcas passam por ela. Por que uma igreja precisa pregar de maneira expositivamente? Porque nós aprendemos que através da pregação expositiva, quem fala à igreja não é o pastor ou o pregador, mas é a própria palavra que está sendo exposta. O pastor que se limita a pregar expositivamente, ele não prega as suas próprias ideias, mas ele prega a ideia que o texto está pregando. E a partir disso vai se construir as próximas marcas. Uma igreja que não tem um púlpito forte, uma pregação forte, será uma igreja fraca e raquítica. Mas uma igreja que tem um púlpito forte será uma igreja forte. Foi isso que nós aprendemos no primeiro domingo. E no segundo domingo nós vimos a segunda marca, que é a marca da teologia bíblica. Será que uma igreja precisa ter uma teologia boa? Achei que teologia era só coisa para teólogo, pastor. Não, tudo que nós fazemos é teologia. Quando você dobra os seus joelhos para orar, você está fazendo teologia. Quando você vem para o culto adorar, você está fazendo teologia. Boa ou ruim, mas você está fazendo teologia. O ato de se relacionar com Deus depende do entendimento que você tem de Deus. O que é teologia? Teologia é aquilo que nós entendemos de Deus. Então, como pode-se ter uma boa teologia? A partir de uma boa pregação da palavra. Porque é a partir da palavra que Deus resolveu se revelar. Se uma igreja não opta pela pregação expositiva, ela pode ter uma teologia equivocada. Ela pode ser devota a Deus, fiel a Deus, temente a Deus, mas quem garante que é o Deus correto? Na marca teologia bíblica, nós tiramos toda a ideia que nós temos de Deus e permitimos que a Bíblia molde em nós a ideia de Deus que ela tem, ou que Deus resolveu se revelar através dela própria. Então, através da teologia bíblica, é a forma como nós conhecemos a Deus. E uma igreja pode achar que é bíblica, mas ter uma teologia ruim. Hoje nós vamos falar sobre a marca 3. E a marca 3 é o Evangelho. O Evangelho não é o mesmo que teologia. O Evangelho não é o mesmo do que palavra expositiva. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho parte de uma pregação expositiva da palavra, porque o Evangelho está na palavra, mas nem toda a palavra é o Evangelho. O Evangelho é o quê? É a boa nova, é a última revelação, é a pessoa encarnada de Jesus, pela qual nós temos acesso pela Bíblia e pela qual nós devemos olhar todo o restante da Bíblia. Então nós podemos ser uma igreja bíblica, mas não ser uma igreja evangélica. Nós podemos pegar os princípios bíblicos e sermos inimigos do Evangelho. Nós podemos usar a Bíblia para fazer tudo aquilo que o Evangelho diz para não fazer. Era assim que os fariseus agiam, e nós já vimos na série de Marcos que Jesus tinha um sério problema com os fariseus. Então não basta só ser um leitor voraz da Bíblia, não basta ser só um amante das Sagradas Escrituras, tem que interpretar as Escrituras sob a ótica do Evangelho. Mas a pergunta que fica para nós, que nós vamos tentar responder nessa manhã é: o que é o Evangelho? Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, a seguinte frase: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
depois do grego. Que evangelho é esse que Paulo não se envergonha? Porque o mesmo Paulo depois vai escrever em Gálatas capítulo 1, versículo 8, de que ele estava admirado de como que os crentes de Gálatas, ou os crentes da Galácia, passaram rapidamente do evangelho que ele ensinou para um outro evangelho. Mas tem mais de um evangelho? Tem outro evangelho? Quais que são os outros evangelhos e qual que é o evangelho que nós cremos? Qual é o evangelho que nós deveríamos crer? A pergunta que nós temos que responder nessa manhã é: o que é o evangelho? O objetivo dessa marca é mostrar para a igreja a importância de nós termos uma compreensão correta do evangelho como centro da vida da igreja. E aí nós vamos ver as possíveis distorções que nós podemos ter do evangelho e aplicar as suas implicações na prática da vida da igreja. Então nós vamos ver as possíveis distorções do evangelho, o que é o evangelho e como que isso se aplica na nossa vida igrejeira. O autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável vai dizer o seguinte: se nós perdemos o evangelho, perdemos tudo. Não é se nós perdemos a Bíblia, não é se nós perdemos a palavra, não é se nós perdemos qualquer outra coisa. Se nós perdermos o evangelho, por quê? Porque é muito possível nós sermos o povo da Bíblia, mas não sermos o povo do evangelho. Então nós precisamos entender que o evangelho não é muitas dessas coisas que as pessoas estão dizendo que o evangelho é por aí. Será que toda igreja que se diz evangélica prega o verdadeiro evangelho? Será que toda igreja que se diz, não, nós não somos católicos não, nós somos evangélicos, será que toda igreja evangélica de fato sabe o que é o evangelho? E eu acho que essa deveria ser a pergunta para todos aqueles que querem se candidatar ao batismo. Você quer batizar? Quero. Só tenho uma pergunta: o que é o evangelho para você? Porque se você não entender o evangelho, se você não entender o propósito de salvação, se você não entender o que se trata o evangelho, você não vai entender nada do que você vai encontrar com esse objeto que é a palavra que nós vamos falar semanalmente. Você precisa saber o que é o evangelho, você precisa saber o verdadeiro evangelho, e você precisa saber o que não é o evangelho. E para a gente começar falando sobre o que não é o evangelho, nós precisamos saber que o evangelho não é uma promessa de prosperidade, como algumas igrejas evangélicas ficam anunciando por aí. O evangelho não é uma mensagem de autoajuda que algumas igrejas evangélicas ficam anunciando por aí. O evangelho não é um código moral, um código de conduta, a qual nós devemos praticar boas obras, igual algumas igrejas ficam ensinando por aí. O evangelho também não tem a mínima pretensão de fazer você ter experiências sensoriais, experiências sobrenaturais, para que você possa sentir, se arrepiar, se emocionar e não entender o motivo dessas coisas estarem acontecendo. Para a gente entender o que era o evangelho e como procurar o evangelho em uma igreja bíblica para nós congregarmos, nós precisamos entender primeiro o que não é o evangelho. E o que não é o evangelho? O evangelho não é moralismo. Primeira coisa que o evangelho não é. O que é o moralismo? O moralismo é a ideia de que se nós formos bons, se nós formos corretamente morais, se nós tivermos a nossa conduta irrepreensível,
se nós formos fiéis ao nosso cônjuge, se nós comprarmos e pagar direitinho, se nós não devermos ninguém na rua, se nós não falarmos mentira ou fofoca do irmão, nós seremos aceitos por Deus. Isso não é o evangelho. Pastor, mas me ensinaram que a vida toda que ser evangélico é pagar as suas contas, ser evangélico é ser fiel ao seu cônjuge. Isso é consequência de ser evangélico. Mas não é o evangelho propriamente dito. Porque se nós entrarmos na ideia de que o evangelho é um evangelho moralista, nós vamos confundir muitas coisas com o evangelho de Jesus. E se nós entrarmos por essa ideia de que para sermos evangelho nós temos que moldar a nossa vida a um código de padrão, nós podemos confundir pessoas que não são evangélicas com o evangelho. Porque aí a pessoa vai dizer assim: não, eu sou a favor da família, eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou... E esses valores morais, a gente vai dizer: ah, ali vai um homem de Deus. Nem sempre o seu posicionamento político, a ala conservadora, representa valores equivalentes ao evangelho. Nem sempre aqueles que é a favor da família, que é a favor da vida, que é contra as drogas, nem sempre esses camaradas são a representação do evangelho. Então nós não podemos reduzir o evangelho a um código moral de conduta. Não, fulano é a favor da família. Aí você vai ver o cara, quantas famílias ele já começou, não terminou, construiu de novo. Não, fulano é a favor da vida. Você vai ver quantas coisas ele fez. Então, não dá para equiparar essas coisas com o evangelho. Bom, é claro que o evangelho é a favor da vida. É claro que o evangelho é a favor da dignidade humana. É claro que o evangelho é feito para preservar e proteger a vida. Mas nós não podemos reduzir o evangelho a um simples código de conduta moral. Porque senão todos os conservadores agora são evangélicos. Outro tipo de pessoa que pensa mais ou menos parecido é evangélico. E aí nós podemos cair no risco de quê? De achar que só é evangélico quem é desse determinado posicionamento. E aí, qual que foi a guerra que nós enfrentamos em 2022? E eu temo que nós voltemos a enfrentar em 2026, e parece que vai ser pior. Que é o seguinte: só pode ser evangélico quem segue esse código de regra e de conduta. Quem está do outro lado, aquilo que eu acredito, aquilo que a minha norma acredita, aquilo que eu acho que é certo, não pode ser evangélico. Então quem vota de um lado A, quem tem um posicionamento político do lado A, quem tem preferências por causa do lado A, esse é evangélico. Porque para ser evangélico tem que votar no candidato A. Aí o outro lado diz assim: não, para ser evangélico tem que ser do B, para ser evangélico tem que ser a favor das causas, para ser evangélico tem que promover. E aí nós dividimos os evangélicos em lado A e lado B, e ficamos julgando um ao outro que o lado de lá não é crente, o lado de cá não é crente. Nós tentamos reduzir a crenteza de alguém, a fidelidade de alguém, baseado naquilo que ele acredita ou pensa politicamente. Isso não é o evangelho. Nós não podemos reduzir o evangelho a um projeto político. Nós não podemos reduzir o evangelho a nossas crenças pessoais. Nós não podemos reduzir o evangelho aos nossos próprios gostos. Você pode achar que a outra pessoa não é crente, mas você não pode falar. Você pode pensar que a pessoa, por voltar e fulano pensar, é um pensamento errado, mas você pode pensar. Agora, pregar isso, propagar isso, ensinar isso é um equívoco, porque você reduz o evangelho a um voto de determinado candidato. Então todos que votaram no A ou no B é evangélico. Nem todos. Porque o evangelho diz que para ser crente tem que crer e confessar
que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Não fala que tem que se posicionar de um lado ou se posicionar do outro. Não fala que tem que votar no candidato um, votar no candidato outro. Não fala que você tem que fazer alguma coisa ou deixar de fazer aquilo. O Evangelho é crer em Jesus. Isso é o Evangelho. Nós não podemos reduzir o Evangelho a um discurso, a um código, a normas e regras e condutas. Quem faz isso é evangélico, quem não faz não é evangélico. E aí nós queremos que as pessoas se enquadrem dentro do padrão, e é por isso que nós produzimos falsos evangélicos. Porque parecer que é sem ser é muito fácil. Vestir uma capa, mostrar que é para as outras pessoas é fácil demais. Ah, você é de qual lado? Ah, você é do lado de cá? Não, então você é aceito aqui. Ah, você é de qual? Não, você não é aceito aqui não. Mas você não conhece o coração, você não sabe como a pessoa é, você não vê por dentro, você vê a capa, o estereótipo, você vê por fora. E parecer que é por fora é muito fácil, né? É só colocar um negócio lá no coisa, não colocar as roupas muito justas, tirar os negócios, pronto, cara limpa de crente. Mas o Evangelho não se reduz a estereótipos, não se reduz à aparência, não se reduz a códigos de vida que você leva, não se reduz a preferências ou achismos que você acredita. O Evangelho não é somente um código de conduta moral. Mas em segundo lugar, o que o Evangelho não é? O Evangelho não é prosperidade. Algumas igrejas evangélicas dizem que são evangélicas e pregam o evangelho da prosperidade. E o que é o evangelho da prosperidade? O evangelho da prosperidade diz assim: Deus quer te dar riquezas e Deus quer que você tenha sucesso. Ah, mas a minha vida está muito miserável. Tem alguma coisa de errada com você. Porque aqueles que são filhos de Deus foram feitos para vencer. Deus não te fez para ser cauda, Deus te fez para ser cabeça. Deus não te colocou para estar lá embaixo, Deus te colocou para estar lá em cima. E o evangelho da prosperidade vai fazendo esse engodo, e as pessoas vão acreditando. Só que uma hora ou outra elas vão se dar conta da realidade, que não dá para ser cabeça o tempo todo. Não dá para todo mundo ser patrão o tempo todo. Se todo mundo virar patrão, quem vai trabalhar para os patrões? Aí ele começa a desconfiar. Não, eu acho que o evangelho não é só para dar riqueza. Não, meu irmão, é porque você está com problema. E se você não é rico, o problema está em você. É falta de fé. Pronto. Aí não tem como lutar. Porque aqueles que têm fé enriquecem, e aqueles que não têm fé empobrecem. Segundo o evangelho da prosperidade, se você não está ficando rico, se você não está tendo sucesso, é porque você está com alguma coisa errada. E como que conserta isso? Fazendo uma oferta sacrificial no gasofilaço que está na frente. Pronto, resolveu. As indulgências católicas voltando aí, é só comprar o favor de Deus, só barganhar com Deus a quantidade. Você quer quanto? Você precisa de 100 mil? É só ofertar 10 mil aqui que Ele vai te dar 10 vezes mais. O evangelho não é prosperidade. E nós vamos aprender hoje à noite que às vezes o evangelho pode ser o contrário da prosperidade. Na verdade, a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Essa é a verdade. O evangelho às vezes é o contrário de riqueza. Hoje à noite nós vamos falar de uma igreja que é rica, mas que não tinha dinheiro. Jesus diz assim a Esmirna: vocês são pobres, mas são ricos. Então, às vezes, o evangelho nos provocará pobrezas materiais, mas a pobreza material pode ser resultado de uma riqueza espiritual que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Então o evangelho não pode se reduzir à prosperidade. O evangelho prospera as pessoas? Prospera. O cara gastava o seu salário todinho no boteco, agora converteu, e o máximo que ele gasta é 10% aqui na igreja. Vai sobrar, ué. Agora ele chega, compra uma florzinha para a esposa,
agora sobra para comprar um presente, agora sobra para levar os filhos, sobra para trocar o carro no final do ano. Aí a pessoa fala assim: olha, foi para a igreja e prosperou. Mas é claro, para a igreja ele aprendeu a ser fiel, na igreja ele aprendeu que ele vai viver do suor do seu trabalho, na igreja ele virou um homem mais digno, aprendeu a economizar, aprendeu a gastar menos do que ganha. O evangelho traz essas coisas, mas isso não é o evangelho. Consegue compreender a diferença? Há um terceiro evangelho que não é o evangelho, que é o evangelho terapêutico. Esse parece ser uma nova onda do evangelho da prosperidade. Porque se em algum momento o evangelho da prosperidade está prometendo bênçãos materiais, riquezas no mundo material, o evangelho terapêutico parece estar promovendo um bem-estar emocional. Aqui em Mesquita eu nunca vi, mas em Ipatinga, ali perto da Caixa Econômica, tem umas igrejas naquela rua, que aquelas igrejas ali colocam de vez em quando umas placas assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Já viram isso? Nós vamos aprender hoje à noite que a mensagem de Jesus para uma igreja que sofria era assim: não tenha medo as perseguições que vocês vão enfrentar. Olha que contraste. As pessoas estão dizendo: o evangelho vai anular o seu sofrimento. No evangelho você nunca mais vai sofrer. No evangelho acabou-se o sofrimento. Jesus está dizendo: venha para o evangelho e venha sofrer. A mensagem de algumas igrejas evangélicas é: venha para Jesus e pare de sofrer. Mas a mensagem do evangelho é: venha para Jesus e comece a sofrer. E aí, nós não podemos ter problemas no evangelho terapêutico, no evangelho coach, no evangelho do bem-estar. Não, se você tem um problema, Jesus é seu descanso. Se você tem uma dificuldade, Jesus é sua resposta. Se você tem alguma coisa, Jesus é seu coach, para te fazer ser o melhor que você pode ser, para fazer você performar na mais alta intensidade, para fazer você ser o melhor do que você nunca foi. O evangelho não quer fazer você ser melhor, o evangelho quer matar você e depois ressuscitá-lo para uma nova vida. Nós não precisamos de uma mensagem que nos diga que nós precisamos ser melhores. Nós precisamos de uma mensagem, e a mensagem do evangelho é uma mensagem que diz que nós não damos conta, então nós precisamos morrer. E quando nós morremos, foi dito aqui quarta-feira, nós morremos quando fomos sepultados com Ele no batismo. Nós precisamos morrer. E se algumas pessoas não morreram ainda, precisam morrer. Porque nós precisamos morrer para a velha vida, nós precisamos morrer para algumas coisas, nós precisamos morrer para o passado, e então sermos ressuscitados para uma nova vida com Cristo, uma vida nova. Jesus não quer transformar você em um você melhor. Jesus sabe que precisa de um novo você. O que o evangelho quer fazer não é transformar você em uma performance melhor, ele não quer melhorar você, ele não quer dar um upgrade em você. O evangelho quer fazer tudo novo em você. Mas para fazer tudo novo, primeiro você tem que morrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. Mentira! Quando você vier para Jesus, você vai sofrer perseguições que só sofreria porque está em Jesus. Que se você fosse do mundo, que se você estivesse na balada, se você estivesse na vida errada, você não sofreria coisas que você sofre por estar em Jesus. Mas esse é o preço, esse é o custo, esse é o valor de perder tudo para ganhar tudo. No final da mensagem, Jesus diz assim à igreja: ao vencedor eu darei a coroa da vida, e de maneira nenhuma ele provará da segunda morte. Aqueles que morreram pela primeira vez jamais vão experimentar a segunda. Mas aqueles que persistirem em não morrer, a segunda morte é a morte eterna, a separação para sempre da presença de Deus.
Ou morre agora, ou morre no final. Ou morre para Jesus te ressuscitar, ou morre para nunca mais ser salvo. A escolha é sua. Ou nós morremos para o mundo agora, ou nós morremos para Deus para sempre. Então não é venha para o Evangelho e pare de sofrer. Venha para o Evangelho e receba em Cristo a força para suportar todo e qualquer sofrimento que nós tivermos que sofrer. Porque no final do sofrimento, mesmo que esse sofrimento custe a nossa vida, Ele promete para nós uma coroa da vida, que compensa todas as perdas que nós tivermos aqui para alcançá-la. Aqueles que perderem a sua vida, ganham a sua vida. Aqueles que sofrem derrota aos olhos do mundo, vencem aos olhos de Deus. Aqueles que não têm nada diante da sociedade, têm um tesouro insondável diante de Deus. Vocês são pobres, mas são ricos. Vocês vão sofrer até morrer, mas vocês vão viver. As pessoas acham que prendendo vocês estão derrotados, mas vocês são mais que vencedores. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas em quarto e último lugar, o que o Evangelho não é? O Evangelho não é uma graça barata. E o que é a graça barata? A graça barata é aquela ideia que nós falamos da quarta, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E algumas pessoas pensam assim, então quanto mais pecado eu tiver, mais graça eu vou receber. Então vamos pecar doidado. Não é isso. Não é aceite a Jesus e viva como quiser. É venha como você está e sujeite-se à forma do próprio Jesus. Porque algumas pessoas até dizem querer Jesus. Algumas pessoas dizem que aceitam a Jesus. Algumas pessoas escolhem o caminho de Jesus, mas querem seguir no caminho conforme eles querem. Jesus, eu quero te seguir, mas eu quero te seguir do meu jeito. Jesus, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente do meu jeito. Jesus, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir para o céu do meu jeito. O céu é dele, a igreja é dele, a vida é nova é dele. E se você quiser experimentar tudo isso, tem que ser dentro dos paradigmas dele. Venha para Jesus do jeito que você está, não importa o que você faz, não importa o que você vai fazer, Jesus já te perdoou, viva a sua vida livremente. Não, meus irmãos. Na verdade, não importa mesmo o que você fez, mas a partir do momento que Ele conheceu, que você conheceu a Ele, que você teve um encontro com Ele, que a sua graça te alcançou, essa graça é poderosa para te transformar de uma forma que você nunca mais será o mesmo. O evangelho da graça barata é um evangelho distorcido. O evangelho terapêutico é um evangelho distorcido. O evangelho da prosperidade é um evangelho distorcido. O evangelho moralista é um evangelho distorcido. Pastor, então qual é o evangelho? O evangelho bíblico. O evangelho que nós encontramos na Bíblia. O evangelho revelado a nós pela palavra de Deus. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia. São as boas novas de Deus em Cristo, que reconciliou pecadores consigo mesmo. A mensagem do evangelho é que você não é bom o suficiente. A mensagem do evangelho é que você não dá conta de salvar-se. A mensagem do evangelho é que nada que você pudesse fazer no mundo te colocaria em crédito com Deus. Isso é o evangelho. Aí o homem, ao ouvir isso, se desespera. Pastor, não tem nada que eu possa fazer para me salvar? Nada. Não tem nada que eu possa fazer para merecer um milagrezinho de Deus? Nada. Não tem uma nova vida que eu possa viver para que Deus não esteja mais com raiva de mim, mas esteja de bom comigo? Não.
Para isso ele teve que enviar o seu próprio filho, e isso foi o motivo de Jesus ter que vir e morrer, porque nós não dávamos conta. Porque se você fosse bom como você pensa que é, Jesus não precisava morrer por você. Se você fosse tão esperto como você acha que é, se você fosse tão merecedor como você acha que é, se você fosse tão inteligente como você acha que é, por que Jesus, Deus encarnado, teria que morrer no seu lugar? A mensagem do Evangelho é a mensagem para nós dizendo que nós não damos conta de resolver o nosso próprio problema. Nós criamos um problema para nós que nós não somos capazes de resolver sozinho. Então Jesus teve que vir. O Filho de Deus teve que morrer em nosso lugar. O Filho de Deus teve que nos reconciliar com o próprio Pai. Ele teve que fazer os processos, Ele teve que fazer tudo, Ele abriu o caminho. Não fomos nós que aceitamos a Jesus, mas foi Ele que nos aceitou. Porque quem estava perdido éramos nós e não Ele. Quem nos encontrou foi Ele, nós nunca encontramos Ele. Na verdade, Ele que está à procura de nós o tempo todo, e nós estamos como cegos vagando pelo mundo, até o dia que Ele aparece na nossa frente, e nós não conseguimos mais sair. O Evangelho fala de um Deus que é santo e justo. O Evangelho fala de um homem que é pecador e não suficiente. O Evangelho fala de um homem Deus que paga o preço pelos homens para reconectarmos a nós a Deus. E para nós termos acesso a isso tudo, nós precisamos de duas coisas: uma resposta necessária com arrependimento e fé. O Evangelho não é Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não. Isso é parte do Evangelho, mas está incompleto. O Evangelho não é venha para Jesus e seja uma pessoa melhor. Isso é parte do Evangelho, mas está incompleto. O Evangelho não é venha para Jesus e pare de sofrer, venha para ser feliz. Você pode ser feliz, mas vai ter que mudar a sua visão sobre felicidade. É claro que nós somos felizes. Se perguntar aos evangélicos presentes aqui, não tem ninguém que vai dizer que é triste com Jesus. Não há ninguém que vai dizer que é uma pessoa pior em Jesus. Não há ninguém que vai dizer que Deus não fez coisas maravilhosas para você. Tudo isso faz parte do Evangelho. Ser uma pessoa melhor, Deus realizar coisas maravilhosas em sua vida, encontrar felicidade plena na pessoa de Jesus, tudo isso faz parte do Evangelho, mas isso não se resume ao Evangelho, são consequências de nós termos encontrado o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas é sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Se isso é o Evangelho de fato, como que nós vivenciamos agora o Evangelho em nossa vida igrejeira? Há algumas formas de nós evidenciarmos que somos uma igreja evangélica. Não de placa, não de estatuto, não de confissão, mas de estilo de vida. Como, pastor, que nós podemos ser uma igreja centrada no Evangelho? Em primeiro lugar, pregação centrada no Evangelho. Cada sermão, cada mensagem, cada pregação deve oferecer o Evangelho às pessoas. Não moralismo, não legalismo. Já viram pregações onde pastores não pregam o Evangelho, mas pregam sobre brinco, sobre saia, sobre maquiagem, sobre essas coisas? Graças a Deus aqui não, né? Mas existem por aí igrejas evangélicas, principalmente em cultos de santa ceia, como dizem eles, que aí a mensagem tem que ter doutrina. Qual que é o teor da mensagem? Qual que é o texto que ele vai pregar? Não, ele vai pregar contra a maquiagem, contra cortar cabelo, contra o tamanho da saia das irmãs. Isso é o Evangelho? Não!
Isso não é o Evangelho. Jesus não falou sobre brinco, Jesus não falou sobre saia, Jesus falou sobre homens que precisam morrer e ressuscitar para uma nova vida, porque nada que você possa fazer é bom o suficiente diante de um Deus que conhece o seu coração. Nós precisamos de pregações centradas no Evangelho. E graças a Deus isso aqui tem acontecido. Segunda forma de nós evidenciarmos o Evangelho é através do discipulado que aponta para Cristo. Não é apenas uma autoajuda. Você veio para a igreja, agora nós vamos te ajudar. Está passando necessidade? Toma uma cesta básica. Não tem roupa lá não? Aqui a gente tem um monte de roupa no bazar. Tá alguém falando? Isso faz parte do Evangelho? Faz. Mas o Evangelho não se resume a isso. Nós assistimos as pessoas materialmente, mas nós nos importamos profundamente pela vida espiritual da pessoa. Nós estimulamos ela a caminhar com alguém, nós queremos que ela seja discipulada por alguém, nós queremos que ela viva de perto a vida cristã com um cristão mais maduro um pouco que ela. Porque não é só levantar a mão, aceitar Jesus e resolver o seu problema. Ali foi o primeiro passo. A sua caminhada começou agora. Você nem conhece a Deus de fato. E todos nós éramos assim no primeiro amor. Eu aceitei a Jesus. Quem é Jesus? Não sei. Quem é Deus? Não sei. Mas eu estou apaixonado. E depois você veio a conhecer quem era Deus. Você não fazia ideia do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele te encontrou e você foi completamente inundado por esse amor, sem saber explicar. Por isso nós precisamos do discipulado depois, para que essa pessoa possa canalizar todo o seu amor apaixonante para o Deus correto, segundo as Escrituras. Como que nós podemos evidenciar o Evangelho? Através das ordenanças, batismo, ceia. Nós precisamos mostrar o que isso significa de verdade. Não é um banho que nós tomamos, não é um lanche que nós fazemos, é o símbolo de alguma coisa espiritual que está acontecendo. É o Espírito lavando em nós o que nós não damos conta de nos limpar. É Cristo agindo por nós o que nós não damos conta de fazer. Isso é o Evangelho substancial, externalizado, sendo demonstrado às pessoas. A pessoa está sendo morta e sendo revivificada. A pessoa está sendo pregada com Cristo e sendo lavada no seu sangue. Isso é o Evangelho. O Evangelho precisa ser conteúdo daquilo que nós cantamos na igreja. Quer conhecer uma igreja que tem boa teologia? Não preste atenção na pregação, preste atenção nos seus louvores. Na verdade, o que se canta muito é resultado do que se prega. Porque alguém que não prega corretamente, dificilmente instruirá os seus músicos a cantarem corretamente. A igreja seguirá os passos do pastor. A igreja seguirá o caminho do pastor. Se o pastor tem uma visão equivocada sobre Deus, toda a igreja terá uma visão equivocada sobre Deus. Então nós precisamos entender que as práticas e tudo quanto nós fazemos devem conter, o conteúdo de tudo que nós façamos deve ser o Evangelho. Vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer uma turma do crochê, precisa ter um único objetivo: levar o Evangelho. Pastor, o senhor é contra teatro, o senhor é contra dança, o senhor é contra nada. Eu sou a favor de tudo que tem o Evangelho. Então nós precisamos entender que nós não devemos criar coisas simplesmente para o entretenimento. Vamos fazer aqui um cinema. Mas para quê? Não, para assistir Invocação do Mal 4. Está repreendido, irmão. Vamos fazer um cinema? Vamos. Traz os jovens tudo. Para quê? Para a gente assistir algo sobre o Evangelho. É o Evangelho transmitido através do cinema. É o Evangelho sendo passado através de artes e filmes. É o Evangelho como conteúdo de toda a reunião que nós produzimos.
Vamos fazer um retiro no final do mês. Para quê? Para descansar. Tá descansado, vai dormir. Está cansado, vai dormir, descansa em casa. O retiro é para nós descansarmos, é claro, mas também para renovarmos as nossas energias espirituais. Tem culto no retiro. Ah, não, eu oro todo dia no retiro, tem que orar de novo, ué. Você tira férias de Deus também? Às vezes eu brinco assim, né? Nas minhas férias eu não quero saber de visitar igreja nenhuma. Não consigo. No domingo eu estou na praia, entro no Google Maps e fico logo procurando uma igreja por perto para me frequentar. Coisa de crente, né, gente? Não, pastor está na praia, o pastor vai na igreja todo dia aí. Então, nós vivemos aquilo que nós dizemos crer. E uma igreja saudável é uma igreja que é capaz de evidenciar em tudo aquilo que faz o evangelho verdadeiramente bíblico. Para finalizar, a nossa esperança, a esperança da igreja, não deve estar em nosso desempenho, ou desempenho de alguém, alguma coisa que nós podemos fazer, mas nossa certeza, a nossa segurança deve estar única e exclusivamente na obra perfeita de Cristo. Mensagens que não apontam Cristo não é uma mensagem evangélica. Sermões que não pregam Cristo não é um sermão sobre o evangelho. Igrejas que não cantam sobre Cristo não são louvores evangélicos. Pode ser gospel, pode ser o que for, pode dar a nomenclatura que for, mas não é evangelho. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a amarmos, guardarmos e proclamarmos o evangelho verdadeiro, porque outro tipo de evangelho há muitos por aí. Infelizmente, as pessoas estão escolhendo evangelhos a seu próprio gosto.